E aí, cabeção, tudo bem com você? Aqui é o professor Diogo Xavier e este é o segundo vídeo de uma série de 10 vídeos sobre a dissertação argumentativa. No vídeo de hoje vamos falar sobre a estrutura básica, essencial, obrigatória e lógica para construir um texto dissertativo argumentativo. Me acompanha. Em primeiro lugar, eu preciso entender que essa estrutura da dissertação argumentativa é uma estrutura lógica. Ela segue uma lógica que uma discussão comum seguiria. E como assim, professor? Bem, para eu estabelecer uma discussão, né, sobre algum assunto, ou para tentar convencer alguém das validades da minha ideia sobre o assunto, eu preciso primeiro apresentar que assunto será discutido e qual será a minha abordagem. Em primeiro lugar, isso é uma introdução. Eu preciso, de fato, aprofundar os pontos que eu quero discutir, eu preciso tentar comprovar, por meio de argumentos, essa minha tese, essas minhas opiniões, então aqui eu tenho um desenvolvimento. E claro, eu preciso depois chegar a algum lugar, eu preciso chegar a alguma conclusão. Nesse caso, é o fechamento, a conclusão. Então a estrutura básica e lógica da dissertação argumentativa é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem. No caso da redação, do Enem e de outras bancas de concursos e vestibulares, o que é que eu vou precisar fazer em cada uma dessas partes? Vamos começar pela introdução. A introdução precisa apresentar, prioritariamente, o tema que foi proposto e qual abordagem do problema você vai fazer. Então, a base da introdução vai ser o tema e o problema. É interessante que ao final da sua introdução você apresente tópicos que serão discutidos no desenvolvimento. Inclusive, a grande maioria das redações de nota 1000 em 2019 fizeram no final da introdução a topicalização, ou seja, apresentaram os tópicos que seriam aprofundados no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tudo bem? Então, introdução, tema, problema, se possível, os tópicos que serão aprofundados. No desenvolvimento, eu vou de fato começar a discussão, eu vou aprofundar os pontos que eu coloquei lá em cima na introdução, os tópicos que eu apresentei, e agora eu vou tentar argumentar, comprovar o meu ponto de vista por meio de argumentos, tá bom? Beleza, então, de maneira geral, para que eu possa argumentar, eu tenho que discutir o problema, isso aí é parte da minha opinião, problema que eu estou discutindo, um problema mais restrito, mais delimitado, causa, consequência, tudo isso são aspectos relacionados ao problema. Mas minha opinião também pode ser um juízo de valor. Pode ser, por exemplo, como a redação do ano passado, se o tema foi a democratização do acesso ao cinema, eu poderia, em um dos desenvolvimentos, ter que comprovar ou convencer da importância que o cinema tem, da relevância social, por exemplo, do cinema, social, cultural, econômica, seja como for. Então, isso é um juízo de valor. É uma opinião mais do jeito tradicional, né? Mas, em geral, grande parte da opinião que você vai discutir na dissertação argumentativa vai ser problema ou aspectos do problema, opinião. E para comprovar, eu tenho que trazer fatos do meu repertório sociocultural, fato histórico, estatística, comparação, citação e por aí vai. Então, resumindo, a minha dissertação argumentativa no desenvolvimento precisa entrelaçar, precisa usar de maneira legitimada e também produtiva os fatos e as opiniões. Então, os fatos, que é o meu repertório sociocultural, vão ser utilizados para comprovar as opiniões, que geralmente são aspectos do problema. Certo? Então, fato e opinião. Introdução, tema, problema, tópicos. Desenvolvimento, fato, opinião. Para cada fato, se possível, uma opinião. Ou pelo menos para cada desenvolvimento que tenha pelo menos um fato e uma opinião. E a conclusão? Na conclusão você vai fazer o fechamento do seu texto, mas a gente sabe que no Enem, uma especificidade da redação do Enem é a exigência de uma proposta de intervenção social para o problema abordado. Então você vai dizer como fazer para reduzir, para combater, para mexer na sociedade, para combater aquele problema que você discutiu. Então, é importante que essa solução, né, falando assim de maneira bem simplificada, tenha relação com o problema que você discutiu. Se eu falei sobre a violência doméstica contra a mulher, não adianta eu colocar policiamento nas ruas, porque isso não vai combater a violência doméstica em casa. A polícia não vai ficar batendo de porta em porta para saber se tem alguém ali sendo agredido, né? Então, muito pelo contrário, às vezes até quando há denúncia, muitas vezes há essa recusa, né, de atender. Pois bem,
Então, na minha conclusão, eu vou prestar obrigatoriamente proposta de intervenção. Seria interessante, caso caiba, caso tenha possibilidade de encaixar tudo isso, que você comece a conclusão com a reafirmação da tese que foi discutida ao longo do desenvolvimento. Então, em uma frase curtinha, você vai tentar resumir os problemas que você discutiu, as opiniões que você discutiu, de maneira a reafirmar, a confirmar, já que você passou o seu desenvolvimento argumentando aquilo ali. Depois dessa reafirmação de tese, você apresenta uma proposta de intervenção social para o problema abordado, é obrigatório uma para o Enem, você pode apresentar duas, caso você tenha dois aspectos diferentes a serem solucionados, ou duas intervenções que se complementem. E ao fim, também, caso caiba, não é a parte obrigatória, mas caso caiba, uma perspectiva futura, ou seja, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer daqui para frente, caso essa intervenção seja colocada em prática. E, se possível, fazer um gancho com algum repertório sociocultural que você utilizou no seu texto. Se possível, lá na introdução. Você tem uma aula literária no começo da minha introdução. Se eu puder agora fazer esse fechamento puxando um gancho para essa obra literária, fica bem interessante. E aí, fera, você gostou? Bem, se gostou, dá joinha, isso vai ajudar muito a produzir novos conteúdos para você. Se ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve para acompanhar os novos vídeos. E se gostou, se você acha que tem alguém que pode ser ajudado por esse conteúdo, compartilha com os coleguinhas. Então é isso, fera, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.